Olá, queridos ouvintes, Paladino Lucas aqui. Primeiramente, muito obrigado por estarem ouvindo esse episódio. Segundamente, um dos integrantes teve problemas com a conexão da internet, então o seu áudio ficou picotado. Eu não consegui recuperar ele. Espero que aproveite o episódio mesmo assim. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Última Poção. Tô aqui com meus convidados hoje, o nosso Berserker Capixaba, Paquito. Boa noite, Paquito. Opa! Boa noite, Paulo. Boa noite, colegas. E eu queria compartilhar com a audiência que eu recentemente descobri qual é a minha placa de vídeo. Muito bom, parabéns. E qual é a sua placa de vídeo? Ah, não vai me fazer abrir isso aqui de novo, não. Apresenta o próximo aí, Paulo. Enquanto o Paquito descobre novamente qual a placa de vídeo dele, vamos falar aqui com o cara dos cachos mais bonitos do Brasil, Eric Frosteg. Opa! Bom dia, boa tarde, boa noite, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte. Mais um episódio aqui do nosso podcast Última Poção. Esperamos que vocês gostem aí de todas as ideias e recomendações que temos para vocês e que todos tenhamos aí um ótimo episódio. E por fim, mas não menos importante, o nosso paladino da edição. Olá, meus queridos ouvintes, novamente aqui é o Lucas. Hoje eu estou aqui para tentar definir de uma vez por todas a pergunta que não quer calar. Minecraft é RPG? Ou é um Se Zelda RPG ou não, fica a pergunta no ar. O que queremos saber mesmo é: o filme é bom ou não? Isso a gente vai descobrir depois, né? Exatamente, galerinha. É nesse clima de questionamento que lanço aqui o teminha de hoje. Filmes que foram adaptados para outras mídias. Filmes que foram adaptados para filmes. Jogos que receberam adaptação para outras mídias. Jogos que foram adaptados para outras mídias. A história das adaptações vem de um passado aí distante, né? A nossa primeira adaptação aconteceu lá em 1993 com o filme do Super Mario Bros. Vocês assistiram esse filme? Ou ele foi um delírio coletivo? Cara, tem uma coisa que eu tenho a dizer muito bem desse filme, na verdade. Eles traumatizaram a Nintendo por uns bons anos aí. E isso, esse mérito. Fez um mal aí pra franquia da Nintendo, né? Traumatizaram não só a Nintendo, como traumatizaram o ator principal do filme, né? O Bob Hoskins. Ele só aceitou participar dessa bagaça porque o filho dele era super fã da franquia. E pra aturar as gravações, que devia ser um ambiente maravilhoso, toda noite ele enchia a cara. Olha, se eu tivesse que visualizar aquele Bowser com a cabecinha pequenininha, com um corpo gigante, eu ia beber também o resto da minha vida. Não, todo esse filme é um gigantesco chá de cogumelo, meu cara. E provavelmente o filho dele nunca mais pediu nenhum favor. Esse moleque deve ter apanhado em casa, não tá escrito, meu irmão.
Tem uma história disso, né? Que tem a ver com o filho dele, né? Tem. O cara. O Bob Hoskins, ele é famoso por ser um ator shakespeariano. Né? Então ele fazia ali Hamlet, fazia o Rei Lear, fazia peças de teatro ali magníficas. E aceitou ali fazer um filme duvidoso porque o filho dele gostava. Tem um outro filme também que o Bob Hoskins participou, que foi Uma Cilada pra Roger Rabbit. Não sei se vocês lembram, mas ele é o detetive protagonista. Caramba, eu gostava desse filme quando eu era mais novo. Eu não assisti esse filme. Pô, faça esse favor pra você mesmo e assista. É excelente. Ah, não, desculpa, eu assisti esse filme. Não, tá, é aquele que o cara vai no mundo das animações. Isso, tá, isso aí. tá, Aí o Bob Hoskins Esse é aquele mesmo. baixinho, gordinho, né? Ele é meio engraçado, isso. Era um estilo de animação bem usado, né? O 3D ainda não existia. Então uma forma barata ali de fazer efeitos especiais era através de animações. Eu queria só fazer um comentário. Eu tô aqui olhando os atores, né? O do Luigi e do Mario. E o Luigi, ele é oriental, cara. Isso não faz sentido. É um filme todo errado. Todo errado. Além disso, além do Super Mario, ele foi o primeiro, né? Eu acho que a gente pode concordar, né? Ele foi o primeiro. Mas vocês lembram de alguma outra obra dessa época de adaptação? Ou a próxima foi, sei lá, anos 2000 pra frente? Que é de 93, né? Não, teve muita tentativa. Teve muita tentativa posterior de adaptar videogame pra tela. Algumas até ok, outras, Deus me livre, apaga da minha memória. Tipo, dá pra dar um exemplo de uma bem ruim, que foi a do Double Dragon. Não sei se vocês viram esse Nossa, isso filme. existiu? É, outro delírio coletivo Eu é vi. o filminho do Double Dragon, que saiu lá em 94. Teve o filme do Street Fighter com o Van Damme, que eu confesso é um dos meus guilty pleasure. Eu sei que esse filme é uma merda, mas eu gosto dele. Tem o saudoso, e esse, assim, eu sei que hoje é terrível. Mas na época todo mundo concordava que era muito bom. O do Mortal Kombat. Mortal Kombat, a aniquilação. Aquela música, Nossa. aquela música. Assim, o primeiro filme do Mortal Kombat é passável, porque é uma coisa que adaptações de videogame para filme não acertavam na época, que era você pegar a essência do que era o jogo e transferir para outra mídia. Esse filme do Mortal Kombat, apesar de ele, para os padrões de hoje, ser bem tosco, ele passou bem o feeling do que era o jogo. Tinha o torneio, tinha umas cenas para época, pelo menos, um pouco mais pesadas, você tinha recriação de alguns cenários muito bem feitos. Aquele animatrônico do Goro, se vocês forem pesquisar, é um negócio que é bom, decente, né? Não vou falar bom, mas ele era decente, ele não era um CGI toscão. Eles tiveram o esmero de fazer um boneco, né? E é um filme assim, ok, fechadinho, você consegue assistir. É bom? Não é ruim. Mas você consegue se divertir assistindo, ao contrário do Double Dragon da vida, que não passa mais, né? Horroroso. Cara, o filme era bonito. Isso é uma coisa que eu não sei se é coisa na memória, mas eu lembro que, assim, eu via aquilo ali, eu via o Scorpion, o Sub-Zero, todo mundo ali, era, tipo, na minha cabeça, pelo menos, criança, era igualzinho, tá ligado? Coisa que a gente não pode dizer do Super Mario, né? O problema do Super Mario também era a adaptação do Super Mario para as telas. Era algo que, eu não sei, você olhava para aquilo e você não via o Super Mario, basicamente, né? A história era completamente diferente, se passava no mundo real, simplesmente não encaixava, né? Mas o Mortal Kombat, não, ele tinha essa vibe Mortal Kombat mesmo, como o Paquito falou, né? Ela passava o que o jogo passava também pra quem tava consumindo isso, né? A caracterização do filme, ela era bem feita para os padrões daquela época. Você olha o ator que estava fazendo o Liu Kang na época, o Robin Shou, você consegue enxergar uma versão do Liu Kang ali. O Christopher Lambert de Raiden era passável e tal. Sim. Agora, sem dúvida nenhuma, o ponto alto daquele filme era o Shang Tsung, o vilão, né? Que era interpretado pelo Cary Hiroyuki Tagawa. Repetindo, Cary Hiroyuki Tagawa.
Esse cara ficou tão icônico na franquia interpretando o vilão Shang Tsung que anos depois, no Mortal Kombat moderno, saiu skin do Shang Tsung inspirados na interpretação dele do filme, né? Então dá pra dizer que desse meado aí da década de 90, nessas primeiras tentativas de adaptação de videogame pra outra mídia, pra mídia de cinema, esse foi aí o mais bem sucedido. Tanto que foi o único que gerou de fato uma sequência, né? Apesar da sequência ser um bicho, ele gerou uma sequência. Mas tem o Shao Kahn também, né, nesse filme, né? Na sequência, no Mortal Kombat Aniquilação, que o vilão é o Shao Kahn, que é aquele filme horroroso. Ah, sim. No primeiro Mortal Kombat, o vilão é o Shang Tsung. Inclusive dá até uma curiosidade pra vocês, se vocês podem reassistir essa cena depois e reparar nisso. Quando o Liu Kang tá enfrentando o Shang Tsung no final, você tem a Flawless Victory, por assim dizer, e a luta ela se estrutura em 3 rounds. No primeiro round, entre muitas aspas, tá? Porque não tem essa separação no filme. Mas assistam a cena depois, vocês vão entender o que eu tô falando. Na primeira parte da luta, o Liu Kang toma uma sovada do Shang Tsung. Ou vice-versa, não lembro agora de cabeça. Mas um dos dois tem a vantagem clara da primeira parte da luta. Na segunda parte da luta, essa vantagem vira. Tipo, um deles ganhou o primeiro round, entre aspas. A segunda metade da luta é o que perdeu virando pro lado dele. A luta, aí a luta tá empatada, e no final da luta, que é quando o Liu Kang de fato derrota o Shang Tsung, se vocês repararem quando vocês assistirem a cena, ele não leva nenhum golpe. Quando ele derruba o Shang Tsung do abismo nos espinhos e de fato mata o feiticeiro, ele diz a frase Flawless Victory. E a cena é estruturada para passar essa sensação do jogo de luta também. Então tinha algum cuidado de quem estava fazendo esse filme na época. Apesar das limitações que tinha de tecnologia e etc, né? Ele tinha um certo esmero. Até por isso que eu acho que ele é o melhorzinho mesmo dessas adaptações da metade dos anos 90. Porque o que veio depois dele, Jesus amado, foi só ladeira abaixo. E na minha cabeça veio agora um filme que foi basicamente o oposto disso. Que eu não sei se vocês lembram disso daqui, que é o tal do Dragon Ball Evolution. Vocês conseguem lembrar do delírio que foi esse filme? Cara, esse... Eric, eu gostaria de não ter que lembrar desse filme, obrigado. Isso aí foi um delírio coletivo bizarro. Desse nem vamos falar muito, né? Porque nem é muito. Não tem o que falar, só que, tipo, audiência, não assistam. Corre desse aí. Esse filme não existiu. Esse filme não existiu Ou e também. Não existiu. Não existiu e também não tem a ver com joguinhos. É Sim, verdade, adaptação de anime. Apesar de ter. E o filme não existiu, gente. Não procurem. Corta a dicção, Lucas. Quem de vocês? Desculpa, eu não pude resistir, mas eu pesquisei aqui Dragon Ball Evolution Movie e apareceu um americano com cabelo preto espetado com gel. Aí, eu não consigo mais Esse ver, mesmo. gente. Eu tô chorando aqui. E o Piccolo é um cara De verde, pintado de ele verde. parece aquele Krug do. É Krug que se fala? Da Marvel? Eu acho que é, né? Que é aqueles que se transformam, ele parece um negócio daquele. Mas muito mal feito. Mas eu queria perguntar uma coisa pra vocês, pra gente encerrar esse primeiro bloco. Quando que começou a ficar bom o negócio? Porque a gente tem muita lembrança de quando era ruim. Mas quando é que ficou bom? Foi agora ou teve vocês têm algo tirando o Mortal Kombat, porque o Mortal Kombat está extremamente datado para os dias de hoje, mas vamos lá. Depois do Mortal Kombat, teve alguma coisa que ficou realmente assim, não, agora o negócio tá bom. Cara, um filme, uma adaptação que eu consigo lembrar que foi ok, foi a do Silent Hill, na época que eu ainda assistia filme de terror. Sim, Hoje eu não assisto porque eu tenho cu e quem tem cu tem medo. exatamente. Mas a adaptação de Silent Hill, ela faz uma mistureba, assim, do primeiro com o segundo jogo. E ficou uma misturada legal até, porque eles trocam o protagonista masculino por uma protagonista feminina, né? Mas o plot é o mesmo, ela perde a filha e vai pra cidade. E lá na cidade, ao invés de ser igual é no primeiro jogo, que tem o culto, ela funciona com as regras do segundo jogo, onde ela reflete os pensamentos da tua cabeça. De uma forma meio freestyle, assim, porque tem um fanservice no meio do filme, onde aparece o Pyramid Head, por exemplo. Sim. Mas pra quem jogou Silent Hill 2, que já tinha saído na época, inclusive, né? Quem jogou Silent Hill 2 sabe que o Pyramid Head
estar ali é, no fim das contas, um furo de roteiro, porque ele só pode aparecer na versão de Silent Hill que aparece pro... É James, o protagonista do segundo jogo, né? Salvo engano. É James. Isso. Ele só pode aparecer pra versão de Silent Hill que tá na cabeça do James, porque ele representa os medos e frustrações, que eu não vou entrar em detalhes aqui porque não vi um programa de Silent Hill, né? Mas enfim, mas ele representa os medos e frustrações daquele personagem. Então, apesar de ter sido um fanservice legal, ele não era pra estar lá. E o final do filme ele é um pouco esquisito também, mas no geral ele acerta onde o Mortal Kombat também acertou na época dele, que é na caracterização e em passar o clima do jogo. A mulher tem que olhar um mapa que está na parede, por exemplo, que é uma coisa que você fazia no jogo o tempo inteiro. Você tinha que parar a exploração, abrir o mapa, fechar o mapa, continuar explorando. Pô, pra onde que eu vou? Abre o mapa de novo. Então ele tem essas pinceladas que te remetem ao material original, que nesse caso é o jogo. Não, beleza. É porque eu acho que daí pra frente Hollywood começou a prestar mais atenção no que estava fazendo, mas eu acho que o saldo de filme bom para filme ruim continuou negativo. Porque para cada Silent Hill que você tinha que acertava na caracterização e etc., você tinha um Blood Rain da vida. Vocês já viram esse jogo? Conhecem? Tá, Blood Rain? Eu nunca joguei, mas eu sei de que jogo você tá falando. É aquela mulher que tem umas facas, né? No braço, assim. A adaptação desse filme é horrorosa. Anos 2000 pra frente, cara, foi um Deus nos acuda, assim. Eles tentaram de tudo. Mas você teve acertos, por exemplo, os filmes do Tomb Raider com a Angelina Jolie. Não sei se vocês lembram desses filmes. Sim, eu não vou dizer que ficou muito bom, porque não foi isso que aconteceu. A nossa memória afetiva diz que era muito bom, mas não é. Os filmes do Tomb Raider foram meio que um pontapé, assim, cara, pro negócio ficar melhor e era ruim, né? Porque era uma caracterização interessante, apesar de ter muito essa vibe de sex symbol da Angelina Jolie. Não era uma visão muito interessante, mas anos 2000, infelizmente. Passava bem a vibe, assim, do jogo, assim. Pelo que eu lembro, tá, ouvinte? Eu não vou dizer que eu tenho razão do que eu estou falando, mas o que eu lembrava era disso, né? E também, realmente, o Silent Hill, como tu falou, eu não assisti, mas eu escuto muito elogios. Um filme que eu gostei muito de ter assistido na época, mas hoje eu não consigo. Eu peguei ranço desse filme e da atriz, que é o primeiro Resident Evil. Assim, o primeiro filme eu achava legal na época, mas caramba, eles conseguiram destruir uma franquia no cinema e eles conseguiram expandir isso pro Monster Hunter, né? Foi lançado recentemente. É verdade, eu tinha apagado esse filme da minha memória. De nada. Sim, sim. E o Resident Evil foi uma das franquias de filmes aí mais longevas. Chegou até o 5º ou 6º filme. Não, 7º filme. Foram 7 filmes de Resident Evil. Foram 7 desgraças. Assim, o primeiro eu concordo com o Lucas. O primeiro é um filme decente, assim. Até hoje você pode pegar, assistir, desligar o cérebro e vai ser um filme ok. Agora, dali pra frente, o bagulho desandou de um jeito que não desceu, assim. Os personagens da franquia foram muito mal aproveitados. Em detrimento da Alice, né? Uhum. Então tá bem fiel à franquia do jogo, né? Se for parar pra pensar, eles fizeram no cinema o que a Capcom fez nos jogos, né? Eu vejo uma relação aí, né? 7 filmes horríveis, 7 pecados capitais. Isso aí, galerinha. Esse foi um breve histórico das adaptações. Ao longo do tempo, percebemos aí que tem verdadeiras bombas. Mas para alegrar um pouquinho o dia de vocês, vamos trazer aqui algumas indicações de adaptações antigas ou novas
que respeitam bastante os jogos e que são interessantes aí para serem assistidas. Então, Eric, não, Paquito, bora lá. O que você trouxe pra gente? Eu vou trazer aqui a indicação que eu acho que é a mais segura. E vou trazer uma menção honrosa de um filme que eu lembrei aqui e adaptou, ficou divertido. A menção honrosa, no caso, é o Detetive Pikachu, Maravilhoso. que tem o Ryan Reynolds dublando o Pikachu, que é um filme... Eu nunca joguei os jogos do Detetive Pikachu, então eu não sei como ele tá no quesito fidelidade à obra, né, no quesito de quão bem ele adaptou a obra pro cinema, mas no quesito de é um filme divertido pra caramba, ele é um filme divertido pra caramba. Então vale dar uma olhada. Quem é fã de Pokémon Também conhecido como otário. vai gostar desse filme, porque ele é um filme fechadinho, sabe? Ele tem um mistério ali, não vai explodir sua cabeça, mas assistam lá que é verdadeiramente um filme bem legal. Mas a franquia que eu quero trazer aqui é a franquia do Sonic, que teve o primeiro filme dele em 2020, salvo engano. Deixa eu só confirmar esse dado aqui, depois você corta na edição aí, Lucas. Pera aí. Essa vai ser a minha melhor vigarice. Mas continuando aqui, o primeiro filme do Sonic, ele saiu em 2020. E pra quem acompanhava cinema naquela época sabe que teve toda a treta do Sonic feio, que teve o primeiro trailer do filme do Sonic e eles mostraram como seria mais ou menos o tom do filme, a vibe, e mostraram o visual do Sonic, que foi aquele bicho alienígena de Chernobyl horroroso. E dado esse backlash que teve da comunidade, não só dos fãs de Sonic, que é um problema à parte. Se você mexer com a comunidade de fãs de Sonic, você está ferrado num nível que eu não consigo nem descrever. Mas como teve um backlash muito grande, o estúdio adiou o filme, acertou o visual do Sonic e lançaram, e o filme foi um sucesso. Ele teve bilheteria suficiente para render uma sequência. Por que eu tô contando essa história toda aqui? Não é de graça. O que a gente estava falando lá no começo, quando a gente deu a pincelada na história das adaptações de videogame? Respeitar a obra original, respeitar a essência da obra. Parte de você adaptar, no caso do Sonic, um mascote de uma empresa, né? Foi um mascote da SEGA por muito tempo. E um mascote tão querido na história dos videogames, você tem que acertar o visual dele. E isso era uma coisa que Hollywood, no decorrer do tempo, não estava sabendo fazer. Eles pegavam os jogos, inventavam coisas da cabeça dele e jogavam pra tela. E ficava normalmente uma coisa muito ruim. No caso do Sonic, isso chegou num fundo do poço tão grande que eles tiveram que acertar. E acertaram e foi um grande sucesso. Sucesso esse que rendeu sequências. O filme do Sonic tem 2 sequências. O Sonic 2, que saiu em 2022, salvo engano, ele já foi ainda mais fiel pro lado da lore do Sonic. No primeiro filme, quem tiver a curiosidade de assistir e de pesquisar a história desse filme, você vai conseguir perceber que não só refizeram o visual do Sonic. Teve refilmagem ali, teve coisas que, se você parar para prestar atenção, especialmente no Robotnik do Jim Carrey, você vai ver que ele tá um pouco contido. Você vai ver que tem cenas ali que elas não encaixam tão bem no que tá sendo contado, sabe? Que eles seguraram a mão, botaram o pezinho na água pra ver como é que tava, antes de seguir em frente. O Robotnik, assim, na minha opinião, dos 2 filmes, o Robotnik é o ponto alto, assim, o Jim Carrey. E esses... Pô, sem dúvida. Cara, esse filme, eu assisti os 2 no cinema com o meu filho e com a minha esposa. Cara, é hilário, é hilário. E apesar de ser, assim, um filme voltado mais pro público infantil, eles conseguiram fazer também com que o adulto se sinta confortável em assistir, né? Que não tem aquela sensação de eu não deveria estar nessa sala de cinema, sabe? E eu reforço isso, inclusive. E só pra finalizar, o outro ponto é que, cara, eles trouxeram de volta um dos atores comédia, assim, que pra mim, ele sempre foi o melhor, assim, o Jim Carrey, né? Sim, ele saiu da aposentadoria pra fazer esse filme. Exatamente. Ele tava aposentado. Mas nesse primeiro ele ainda tá um pouquinho contido, mas falar do Jim Carrey no Sonic 1 é lugar comum.
praticamente. Mas eu acho que o Ben Schwartz também, que é a pessoa que dubla o Sonic, casou demais com o personagem. Se você... Aqui no Brasil é o Manolo Rey que dubla o Sonic desde sempre, assim. Eu penso em Sonic e me vem a voz do Manolo Rey. Eu não consigo lembrar de algum desenho que não foi ele que dublou. Mas se você tiver a oportunidade de assistir o filme em inglês com legendas, dá uma chance. Porque o dublador do Sonic manda muito bem, esse novo dublador. Ele não fica devendo em nada pro Sonic dos videogames. Até essa vibe eles conseguiram acertar nesse filme, apesar de ser um filme que joga um pouco mais no seguro. O Sonic 2, ele já incrementa a quantidade de elementos do filme do Sonic que tem. Ele traz o Tails, que ele é apresentado numa cena pós-crédito do primeiro filme, que os filmes do Sonic estão fazendo meio que o que a Marvel faz, né? Eles terminam a história, o filme é fechadinho em si mesmo, mas aí a cena pós-crédito serve pra te hypar pro próximo filme. Na cena pós-crédito do 1, eles mostram o Tails indo até o Sonic. E aí no segundo filme do Sonic, ele é uma adaptação, mais ou menos, né? Mas o foco da história, né? É uma adaptação do Sonic 3 e Knuckles. E o Knuckles aparece pela primeira vez nesse filme, interpretado pelo Idris Elba, que é um homão da porra. Excelente a dublagem, a atuação de voz dele ficou excelente. Quando escalaram o Idris Elba, assim, eu sou muito fã desse ator. Quando escalaram ele, eu pensei assim, pô, o Knuckles vai ser o Idris Elba, mas o Idris Elba é gostoso demais pra isso. E eu tive sentimentos pelo Knuckles assistindo aquele filme. Complicado isso aí. Mas o Idris Elba casou muito bem nesse papel de Knuckles, porque o Knuckles nesse filme ele é o brutamontes ingênuo. Ele não é burro, igual, por exemplo, na série animada do Sonic Boom, que inclusive eu recomendo, é engraçadíssima, quem tiver a chance assiste. Ele não é burro, igual naquela série, mas ele não conhece a Terra, e ele vem parar na Terra. E tem os mesmos plot points do Sonic 3 e Knuckles, que ele vem atrás do Sonic e é enganado pelo Robotnik. E o Robotnik tá tentando se apropriar da Esmeralda Mestra. Então é bem baseado, mas não igual. É isso que tem que ter em mente. Esse segundo filme, ele tem uma barriguinha ali do meio pro final. Eu particularmente achei engraçado, mas eu entendo se tiver gente que se incomoda com aquilo, porque parece que ele vira outro filme. Eles ainda tiveram que jogar um pouco seguro nesse segundo filme. Mas se eu tiver que recomendar um filme dessa trilogia, porque sim, o 2 fez tanto sucesso que rendeu um terceiro filme, e spoiler pra vocês, o terceiro fez tanto sucesso que já estão produzindo o quarto filme, mas se eu puder recomendar um filme de videogame pra você assistir que realmente respeita a mídia de onde ele veio, é o filme do Sonic 3. Esse filme saiu no cinema, aqui no Brasil saiu em janeiro desse ano, salvo engano, e lá fora já tinha saído no Natal do ano passado, tava disputando bilheteria ali com o Mufasa da Disney, pra vocês terem noção. O terceiro filme do Sonic, ele adapta os eventos de Sonic Adventure 2, que é aquela história do Shadow, que aparece numa cena pós-crédito no final do segundo filme, e a história do Gerald Robotnik também. Quem jogou o Sonic Adventure 2 sabe que nesse jogo o Gerald organizou um plano póstumo. Ele é executado no passado, né? E ele executa ele arquiteta todo um plano. Arquiteta. Tô parado hoje. Ele arquiteta todo um plano para se vingar da humanidade. E no Sonic Adventure 2, a neta dele, Maria, que é uma criança, né, infelizmente, morre. E a vingança do Shadow é por conta do falecimento dessa criança. Só que tem algumas diferenças do filme em relação ao jogo. No filme, o Shadow, ele não é uma criação do Gerald usando o material dado pelo vilão lá, que eu esqueci o nome dele, é Black alguma coisa. Me fugiu o nome, perdão. No filme ele é um alienígena que cai na Terra e a Gunn faz experimentos nele, trata ele como um bicho de laboratório e ele faz amizade com a Maria, que no filme é uma criança comum. Não vou dar spoiler das cenas, obviamente, mas o que esse filme acerta tanto para eu recomendar ele? Primeiro, caracterização. Sonic, Tails e Knuckles, o time Sonic tá muito bem caracterizado. Você vê que a galera tá muito mais solta, muito mais confortável nesses papéis. O ritmo do filme vai parecer um trocadilho, mas não é. Ele é muito mais acelerado. A história começa, o Shadow já se liberta, já começa a causar problemas. O time Sonic vai cuidar desse problema. Aí o filme vai desenrolando e assim,
A barriga que você tinha no primeiro filme, no segundo filme, que é tipo uma meia hora de filme nessa barriga, aqui nesse terceiro, eles deram um jeito mais criativo de aproveitar os personagens humanos sem sacrificar da trama. Eles fazem a trama andar. E o filme tem uma mensagem muito bonita, se você tem uma criança pequena, sobre não deixar a raiva ou a vingança consumir você e mudar quem você é. Então, não só é um filme divertido, engraçado, tem umas cenas de ação que não ficam devendo para anime shonen em nada, mas ele é um filme que tem muito coração. O diretor que trabalhou nele é o cara que trabalhou nas cinematics de Shadow the Hedgehog. Acho que é Jeff Fowley o nome dele. E o cara aprendeu muito nos outros dois filmes e, cara, aqui ele tá em casa. Jim Carrey, então, nem se fala. Ele rouba o filme quando ele tá em cena. Você vai dar muita risada. Tem uma cena específica que virou meme no TikTok, não vou dizer qual é, se você não viu o filme. Vai e assiste essa cena e deixa aqui no comentário o que você achou dessa cena, se você não viu ainda. Mas, cara, se eu puder recomendar só um filme de videogame, assistam Sonic 3. É um filmaço, eu vi ele no cinema, eu vi os 3 filmes no cinema. E ele, de longe, foi a melhor experiência que eu tive com filme de videogame até a presente data. Tô muito ansioso para assistir o Sonic 4. Que se a qualidade continuar nessa crescente que vem vindo de um filme pro outro, essa franquia aí vai durar muito tempo. E ao contrário da do Resident Evil, que a gente falou lá atrás, que foi só decaindo filme a filme, essa aqui tá só crescendo. É um filme melhor que o outro, cara. Recomendadíssimo. Paquito, agora que você viu os 3 filmes do Sonic, eu tenho uma pergunta pra te fazer. Diga. Você tá sentindo Shadow? Meu Deus, cara. Eu não entendi a piada, essa que é a bosta. Então seguimos com o episódio. Falando em Shadow, o Paquito esqueceu o detalhe mais importante, que o ator de voz do Shadow é nada mais nada menos que Keanu Reeves. Ah, Pô, eu verdade. queria que a audiência descobrisse por conta. Eu não falei de propósito. Isso já foi divulgado. Até tem o último jogo. É que eu não jogo o Sonic. Ah, é. Então- O Sonic X Shadow Generations, né? Isso, Tem que uma foi- fase baseada no filme. Exatamente. Tem isso. E aí o Keanu Reeves que vai fazer a dublagem. E é engraçado que fizeram um movimento contrário, né? O jogo adaptou o filme. Olha que interessante. Exatamente, é verdade. E eu só queria. Só uma pergunta pra finalizar essa parte do Sonic. No cartaz tem 2 Robotniks. Tem alguma explicação ou isso é spoiler? Não tem. Um é o Robotnik. A maior diferença desse filme pro jogo é que no filme o Gerald Robotnik tá vivo. Ele ficou preso por 50 anos, ele não foi executado, igual é no jogo. Entendi. Essa é a única diferença. Os 2 são interpretados pelo Jim Carrey? Os 2 são interpretados pelo Jim Carrey. Tem uma piada de quebra de quarta parede no filme com isso. Sensacional. Muito Cara, o Jim Carrey tá solto nesse filme. Eu não quero falar muito porque eu quero que a galera veja. E se surpreenda, porque é um filmaço. Então, seguindo aqui, vou na minha recomendação, que com a série nova do Netflix, muito tem se falado sobre Devil May Cry. As aventuras ali de Dante fatiando demônios, sendo maneiro. Mas não é dessa série que eu vou falar hoje. Eu vou falar do anime mais antigo de Devil May Cry. Eu gostaria de estender os meus agradecimentos por você não falar dessa série atual. Com certeza, porque não tem muito a ver com a essência de Dante e muito diferente do anime de 2007, que é o que eu vou falar hoje. Pra quem conhece os jogos, né, o Devil May Cry conta a história de Dante, né, um caçador de demônios que ele é... Nos jogos ele é super estiloso, super maneiro, tá sempre fazendo piadinhas, tá sempre fazendo altos malabarismos ali com a espada e com as armas dele. Mas a série conta uma faceta um pouco diferente do nosso caçador de demônios. A série ela trata do dia a dia do Dante como o dono, né, de uma agência de caçador de demônios chamada Devil May Cry. A cada episódio ele tá ali solucionando um caso. Podem ser demônios invadindo ali uma rodovia, ou demônios
se passando por herdeiros ali de um falecido milionário. Enfim, cada episódio é um caso diferente e o Dante vai lá e acaba resolvendo a treta, mas ele tá meio desgostoso com a vida, né? O jogo se passa ali entre o Devil May Cry 1 e o Devil May Cry 2, né? Então, durante esses jogos, o Dante sofre algumas perdas pessoais, então ele tá um pouco depressivo. E a série trata muito disso, né? Então, em vez do cara ser sempre piadista, sempre rindo das coisas, na verdade é meio que uma máscara que ele usa pra disfarçar essa depressão dele. Você vê que é um cara que ele sofre, ele tá sempre ali fudido de grana, então ele tá sempre ali cheio de contas pra pagar. Muitas vezes, os casos dele, ele acaba não cobrando as pessoas, né? Às vezes ele faz amizade ali, ou se envolve pessoalmente com os clientes e acaba não cobrando pelos serviços. E isso acaba prejudicando ele financeiramente, né? Então temos essa faceta aí do cara que tem conta pra pagar e não dá pra ser legal toda hora, né? Então é uma série mais introspectiva. Ela não tem tantas cenas de ação como o jogo ou como essa animação nova da Netflix, mas ela se foca muito mais nessa parte introspectiva do Dante. Ela é legal se você gosta ali do plot dos jogos e gostaria de se aprofundar na psique do personagem. As cenas de ação são bem poucas, na verdade, mas elas são muito legais. Tanto que a animação ela foi feita pelo estúdio Madhouse, que trabalhou na primeira temporada do One Punch Man, né, que é sensacional ali no quesito animação, quesito lutas e enfim. E o trabalho mais recente deles foi aquele anime Frieren, né, que foi o queridinho aí dos otakus no ano passado. Que também é muito bem animado, né? As paisagens ali, os personagens são lindíssimos. Ainda não vi, mas... É bom pra caralho, assiste. A Madhouse produziu Overlord também, né? Overlord, Parasite... os caras são fera. Tudo que eles puseram à mão foi sucesso. Aquele anime mais recente do Hunter x Hunter também. Aproveitando que você tá falando de Devil May Cry, eu queria deixar brevemente explicado o porquê que eu não gosto da série do Netflix. É uma bosta completa. Eu gostei muito do combate, porque é um estilo de animação que eu curto bastante, mas é uma coisa que não faz sentido assistir. Vale muito mais a pena procurar aí no... Qual que é o nome do serviço de anime da Amazon mesmo? Crunchyroll. Não é. O Crunchyroll é da Sony, né? Corre ele separado. Ah, não, é porque aqui na Inglaterra ele é ligado à Amazon Prime, beleza. por isso, desculpa. Vale muito mais a pena assistir esse anime que o Paulo mencionou, porque é uma vergonha alheia assistir essa série do Devil May Cry. Não faz sentido a maneira que eles constroem os personagens. Já começa com o vilão ali, né? Que é um coelho inglês xingando o americano. Depois o Dante é um bom personagem, tá? Não vou dizer que não, mas personagens em volta dele são descartáveis. Tem uma guria que eles... Assim, ela tá sempre mal-humorada, ela tá sempre forçando um bordão dela e a maneira que a atriz de voz usa pra falar esse bordão é sempre no mesmo tom. Ela não adapta esse tom ao que tá acontecendo. Então é muito estranho, gente. É algo que eu tentei assistir. Eu acho que eu cheguei a assistir 4 ou 5 episódios, mais ou menos. E eu fui na onda das músicas que estavam sendo apresentadas. Opa, rock dos anos 2000? Bora lá, gostei. Linkin Park e tudo mais, pô, é isso que eu gosto. Mas é só isso que é bom. Sim, até essa mina que você comentou é a Lady, né? Aquela que tem Heterofobia. heterocromia. Não, Isso aí. Ela aparece aqui também nesse anime clássico.
mas ela é uma personagem muito mais fiel ao que ela é nos jogos, né? Então ela é uma mina fodona, assim, ela dá tiro na cara de demônio. É uma pessoa sem poderes, mas ela é tão foda quanto o Dante. E nesse anime antigo, ela é meio que a pessoa que levanta o ânimo do Dante, né? O cara tá sempre pra baixo ali, ela vai lá, anima ele, chama ele pras missões. Ela inclusive tira sarro do Dante, né? Faz algumas piadinhas com ele. Bem de acordo com o que ela é nos jogos, né? Ela passa esse ar de fodona, mas sem precisar ficar falando palavrão toda hora, ou ser marrenta com todo mundo, desrespeitar os superiores, que é o que acontece bastante aí nessa nova animação, né? Sim, o bordão dela termina com um palavrão, sabe? E às vezes nem faz sentido. Ela. Imagina assim, querido ouvinte, ela vai comprar um sorvete. Aí o sorveteiro fala. Você quer de chocolate ou você quer de morango? Aí ela pega o mesmo tom e fala. Eu quero de chocolate, motherfucker. Sabe? Tipo, ela sempre fala isso. Não faz sentido, sabe? A maneira que ela usa. Cara, isso é pra agradar pré-adolescente que se sente adultão. Tudo bem, pô, eu acho muito foda quando uma personagem. Não só personagem feminina, ambos os gêneros ali. Fica muito legal um personagem ali com um bordão bem feito, um personagem badass. É legal. Só que muitas vezes eles se perdem em como fazer isso, né? E é esse o caso. A personagem do jogo é muito boa, do anime, como o Paulo mencionou, é excelente. Só que nessa animação ela só é alguém mal-humorado, sabe? Eles dão um motivo para ela ser assim, tudo bem, dão. Mas ela não precisa ser assim até com as pessoas que estão ao redor dela, né? Então, dando prosseguimento aqui às nossas indicações, o que trouxe aí pra gente hoje, Eric? Tá, então, antes de começar com minha recomendação principal, quero trazer uma menção honrosa aqui para esse bloco, que como a gente falou ali do filme de Super Mario, que foi o primeiro videogame adaptado para um filme, né? Que é um filme de uma qualidade bem duvidosa, assim. Seria injusto a gente não falar aqui da nova animação aí do Super Mario, que, cara, uma animação bem decente, assim, um filme muito bom, consistente, que, cara, agrada criança, agrada adulto. Eu não acho que ele é um filme, assim, excelente, que vai te emocionar, que vai te hypar, mas ele é um filme que vai te entreter e que ele traz a essência ali do jogo do Super Mario, né? Mas eu não vou também me estender muito, porque é uma menção honrosa e eu tenho uma série aí muito pra falar, que é justamente a série de Fallout. E Fallout, contextualizando você, eu gosto muito de Fallout, eu não sou um mega fã dessa série de jogos, mas eu gosto bastante o 1, joguei bastante o New Vegas ali, mas eu acho assim que a série ali a série da Amazon, ela consegue agradar não só quem é já fã die hard aí do Fallout, como qualquer pessoa assim que, cara, se caso você nunca nem ouviu falar de Fallout na vida, eu sinto que essa série consegue agradar também, porque no próprio ecossistema ali dela, ela cria uma história assim consistente, apesar de fazer muitas referências assim, aos jogos antigos, né? Tem referências até ao primeiro Fallout 1 lá. Eu também não vou dar muito spoiler, porque são coisas bem específicas, né? Mas ela é uma série muito boa, só que ela se passa ali um pouco depois do último jogo, em relação à cronologia, passa um pouco depois do Fallout 4, que é como que é a premissa, né, do Fallout, né? É um mundo pós-apocalíptico, né, onde uma guerra nuclear aconteceu e o mundo agora está dominado por mutantes, pessoas sem governo, sem lei, e aquele caos ali sem controle, né? Mais ou menos Mad Max, mais do estilo Fallout, com aquele humor ácido e cínico.
E assim como o jogo, a série não se leva tão a sério assim, né? Apesar de ser um tema assim, relativamente pesado. E, cara, o Fallout nunca pesa o clima assim, conforme ele vai te apresentando esses temas pesados. É aquele tipo de história, um pouco de droga, um pouco de salada, né? Ele te choca com algo assim que vai te surpreender, logo depois solta uma piada ali que vai te fazer se mijar de rir, e aí a vida que segue e nada acontece feijoada. Assim é a história de Fallout, que apesar de ter toda essa galhofa, ele segue com uma história bem consistente, né? Só resumindo ali, né, que eu só falei só do feeling da série até agora, a série começa com 3 protagonistas, né? Uma delas é a Lucy, que ela é uma Vault Dweller, né? Ou seja, uma pessoa que depois que a guerra aconteceu, foi criada dentro de cofres humanos, né? Ou seja, gerações de pessoas foram criadas dentro desses cofres de segurança nuclear para repopular a Terra quando ela estivesse habitável novamente, né? Claro, existe todo um plot por trás desses cofres, mas aí falar disso seria... Então ela é aquela personagem bem, um dia, extremamente otimista, mas um tanto inocente, mas bem preparada por si só, porque nesses cofres, no cofre dela em específico, ela foi treinada com batalha, com guerra, tem todo um programa ali que ela segue para quando eles forem repopular a Terra, né? Só que acontece um evento ali que ela precisa sair desse cofre e ir para o mundo e descobre que, na verdade, ele não está, apesar dele já não ser ativo como era quando as bombas caíram, ele está dominado por uma população totalmente caótica, sem lei, sem nada. E ela, como foi criada com aquele sonho americano de que um dia as pessoas vão se fazer bem, os humanos vão estável. No final, só tipo, ela tem esse choque de realidade que se contrasta bastante com os outros 2 personagens. Um dele é o Gu, que ele é basicamente um mutante que ele está vivo desde que a guerra começou, né? Então há centenas de anos atrás. Então é um cara já que não tem mais aquele senso moral que a humanidade pré-guerra tinha, né? Então ele é um cara bem carrasco, assim, que faz as coisas do jeito dele e não pensa muito no próximo, porque assim ele viveu ao longo da vida pós-guerra, né? E outro personagem... Só uma nota. Claro, pode falar. Eu queria muito comentar o quão excelente é a atuação desse Gu, né? Ele, assim, na minha opinião, na verdade, os 3, eles meio que formam cada tipo de jogador, né? Que é a novata ali, a inocente, né? Ele é o cara que quer o caos, então é o jogador que vai sempre escolher as opções mais terríveis, né, de se resolver, né? E tem lá o Maximus, obrigado, que é o neutro, né? E ele vai ser bom ou ele vai ser ruim. O Maximus é aquele personagem, cara, que você coloca todos os seus atributos em skill de combate, né? Tipo armas, armadura, em inteligência e carisma. Porque esse personagem, inclusive, me dava raiva, assim, conforme eu ia vendo as atitudes que esse cara tomava. E via que, cara, como Sim. pode um cara ser tão bobo, assim, não ter um mínimo de senso de consequência das ações, do que ele vai falar. Boa, eu achei muito boa essa parte do Maximus, porque começa com aquela dúvida do parceiro dele, que tava com o pé machucado. A gente não sabe se foi ele, a gente não sabe se foi o Maximus que fez aquilo, se foi o parceiro dele que fez para se sabotar e não ir. E aí, né, depois passa um pouco, acho que é num episódio depois, que tem aquela cena com o paladino da armadura, que ele não dá o Steam Pack pra ele, e aí ele rouba a armadura pra ele. Então, a gente nunca sabe se ele é bom ou se ele é ruim, né? Então, eu sei que dá raiva a gente ver, mas ao mesmo tempo é legal isso, né? Porque brinca com a gente, né? Sim, essa dualidade da índole dele é uma coisa legal que eles fazem com o personagem. Mas, assim, o que dá raiva nele é mais, acho que tem momentos ali, vergonha. Quando você vê a série, você vai ver. Confia em mim, a série é boa e o Máximo, ele é feito pra te dar raiva. Ele tem um trejeito, eu não sei, ele é estranho, né? Ele às vezes ele faz uns trejeitos assim de... Não sei como que eu posso descrever.
E como se ele tivesse um pouco perturbado, sabe? Sim, sim. Eu acho muito, muito bom, assim. Muito Eu acho bom. legal porque no jogo, se você faz uma build com carisma muito baixo, ou com inteligência muito baixa, suas opções de diálogo também são limitadas. Acho que eles quiseram Sim. traduzir isso nesse No personagem. primeiro e no segundo, né? Não, até nos posteriores, né? Pelo menos no New Vegas ali, eu fiz um personagem uma build de low int, low carisma, assim, um Olha. ogro falando. Eu não sabia disso, porque eu sempre faço um personagem parecido comigo. Então ele é sempre muito inteligente. Se tivesse o atributo modéstia, você tava fugido, então, né? Não, mas é que na verdade pra ser perfeitamente igual, pra ser igualmente... Corta. Na verdade, pra ser igualmente... corta. Mas então, seguindo com a série, cara, eu sinto que ela faz um equilíbrio muito bom nisso do choque e do humor. Ele, apesar de eu ter feito parecer que é muita galhofa, ele mas também tipo, não é do nível que você passa a não levar ele totalmente a sério, mas cagar pra... Não é isso. Mas é uma série divertida, cara. Então, se você quer ver algo assim, pra ter esse equilíbrio de uma história que é consistente, que vai se divertir, cara, Fallout é a minha recomendação. O final da primeira temporada ali eu não curti, mas assim, é o único problema que eu tenho com a série, mas eu também não vou expor aqui por questão de spoiler mesmo, mas eu recomendo demais essa série, cara. E, tanto pra quem é fã, quanto pra quem só quer uma série legal pra assistir, cara. Então essa é a minha contribuição aí com Fallout. Só queria mencionar a melhor cena de todos os tempos, que é aquelas cabeças se beijando. Meu Deus. Meu Deus. Vocês lembram disso, né? Eu não tô louco, né? Não, eu não vi essa série, pra ser sincero. São os dois ghouls ali, Paquito. né? Alguma coisa Paquito. assim. Eu tava esperando o Eric me vender ela primeiro, pra saber se eu assisti ou não. Eu vou te vender ela agora. 2 cabeças se beijando. É sensacional isso. Entendi. É muito bom. Tá. História de amor melhor que Crepúsculo. Porra, mas aí a barra tá lá embaixo também, né? Queria mencionar, fazer uma ligação entre a série e o jogo. O sentimento que o jogo me passa e que a série conseguiu me passar igualmente foi quando eu tava fugindo de um Deathclaw e com as músicas dos anos 50 tocando no rádio. Então tinha aquele monstro gigantesco querendo... Como é que eu posso dizer isso? Arrombar gentilmente o meu toba com toda a raiva possível. Tocando Big Iron, sabe? No rádio. Então, a série é basicamente isso, o humor dela. Entendi. Era até algo que eu ia comentar, né? Que é essa questão do ser violento pra caramba e ter ali um humor babaquinho ali dos anos 50. É uma coisa que é muito presente nos jogos e a série também conseguiu replicar com sucesso absoluto. Fora isso também a questão dos visuais, né, Eric? O Fallout ele é conhecido por ter toda aquela estética anos 50, né? Tudo ali muito redondinho, tudo ali muito futurista, né? Aquele futurista retrô. Retrofuturista, exatamente. Retrofuturista, exatamente. É algo que a série conseguiu fazer, mas sem ficar caricato, né? Sem ficar muito desenho animado, muito plasticão ali. A caracterização dessa série é algo de se levantar e aplaudir. Porque, como você falou, eles são muito fiéis ao jogo, ao ponto que ainda assim não parece que é um videogame. Série, dá pra ver aquilo acontecendo e existindo, e ainda assim tem aquele feeling do videogame, cara. É muito bonito, é muito caracterizado mesmo. Tipo, você bate o olho, você já sabe na hora que é Fallout. E ainda assim, cara, que série linda, na moral mesmo. Assim, principalmente no que envolve assim, figurino de personagem, cara. O pessoal ali do Vault, então, incrível. Eu tenho um certo receio quando eles tentam... quando eles vão adaptar um jogo, ou até mesmo uma outra obra, seja de um livro, e eles querem expandir o universo. Eu vou usar como exemplo a série terrível do Anel de Poder, né? Baseado na obra do professor Tolkien. Que assim, isso eu sei que tem gente que gosta, mas caramba, aquilo é terrível. Eles criando como que o Gandalf
conseguiu o cajado dele, como que o nome Gandalf foi criado, Galadriel beijando o genro. Gente, pelo amor, isso pra mim não faz sentido algum, assim, é terrível aquilo. E a série Fallout, ela expandiu o universo, ela trouxe coisas que os jogos não tinha abordado assim muito a fundo, e ela fez aquilo de maneira excepcional. Ela traz alguns personagens que aparecem no Fallout New Vegas, ou que são mencionados através dos terminais, né? Que a gente vê as histórias da Robico, por exemplo, da empresa de robôs, né? E eles expandem esse universo de uma maneira assim excepcional, né? Você consegue ligar aquela expansão com a obra. Realmente é uma série sensacional de se assistir. E agora, para finalizar aqui nossa noite de indicações, Lucas, o que você trouxe aí pra gente? Bem, eu trouxe aqui, então, uma adaptação mais recente, né, que é o Minecraft. Eu assisti recentemente ele no cinema junto do meu filho e da minha esposa, e ele é baseado, então, no Minecraft, que dispensa as apresentações, né, o jogo é lançado ali em 2011, 14 anos atrás. Pô, se o Paquito se acha velho, eu acabo me achando também. Esse jogo foi criado pelo estúdio sueco Mojang. É muito bom ver na tela de cinema é muito bom ver o logotipo de qualquer estúdio de videogame numa tela de cinema. Isso é algo que estranhamente me deixa muito feliz, né? E o Minecraft, ele é um jogo aí que ele é conhecido pela liberdade que os jogadores têm de criar várias coisas, né? Usando os blocos, basicamente, que constituem um mundo, né? Inclusive, aqui eu até queria citar exemplos de coisas que foram criados dentro do Minecraft, que uma delas é o King Landing, foi aquela cidade de Game of Thrones. Já foi recriado também o mundo de Mirror's Edge. A Disneyland, né, foi criada lá. Minas Tirith, a Rapture, né, de BioShock, e o planeta Terra, né? Eles conseguiram criar o planeta Terra. Inclusive, eu achei muito real, porque tá cheio de arrombado lá dentro desse planeta Terra. E esse planeta Terra, ele foi escala 1:1, não foi? 1 para 1500. Ah, pode crer. Grande pra caramba. Eu joguei muito Minecraft, cresci jogando Minecraft. Eu não era da época de ficar assistindo youtuber bobalhão criando conteúdo de Minecraft, mas meu filho assiste, né? Quem sou eu pra julgar? Inclusive, eu joguei no ano passado com ele, nós chegamos até o Nether. Assim, foi uma experiência muito boa. Quem tem filho, sobrinho, irmão pequeno, jogue junto, que é muito bom. E assim, falando mais sobre o filme, eu senti um pouco de vergonha alheia quando eu assisti esse filme. Eu também senti vergonha alheia quando eu assisti The Office, mas a diferença é que The Office é uma obra muito boa, né? Minecraft é um filme legal, mas ele não é um bom filme de você ir pro cinema e assistir ele, assim, sabe? Eu acho que ele é um filme sessão da tarde gourmet, sabe? Acho que ele vale muito a pena esperar aí sair em um serviço de stream. Tem muita cena forçada pra forçar o humor, é um humor assim, bem infantil. Tem a atriz que faz a Dawn, a Danielle Brooks, que eu achei ela... Sabe quando a pessoa faz umas caretas forçadas demais, sabe? Eu volta e meia eu ficava olhando assim, cara, mas por que ela tá fazendo essa careta enquanto fala essas coisas? Não faz sentido. Então, era claramente pra fazer um humor pra criança mesmo, assim, aquele humor boboca, né? Inclusive, eu vou indicar aqui um vídeo no YouTube que eu assisti recentemente do Anderson Gaveta. Ele é um profissional da área de audiovisual e ele vai explicar mais a fundo a escolha desse humor do filme. Tá? Então, não vou me aprofundar muito aqui para não falar besteira, então fica a dica aí desse vídeo que é sensacional. E sobre a questão visual, Lucas, como é que o jogo se traduziu ali para telas? Ficou legal? Ficou forçado? Assim, eu vou falar de dois aspectos desse filme que me chamaram a atenção. O primeiro foi o mundo real, tá? O mundo real, você não... eu achei... É um detalhe, talvez passe despercebido, mas eu achei legal porque parece que o mundo real se passa lá pela década de 80 ou 90, certo? Inclusive, começa com Jack Black contando a história de como ele
foi parar ali naquele mundo, né, do mundo do Minecraft. E aí essa história é visivelmente anos 80 ali. Mas o jogo, ele parece... Perdão, o filme faz meio que uma pegadinha, parecendo que tá se passando ali nos anos 80 pelo visual dos carros, das roupas e tudo mais. E aí quando entra os dois adolescentes ali, os dois jovens, do nada a menina puxa um iPhone 14, assim, sabe? Então ali você já tá vendo que é dias atuais, né? E aí, entrando no que, digamos assim, realmente interessa, na parte, quando entra no mundo do Minecraft mesmo, cara, eu achei muito bonito mesmo. Eu achei um pouco estranho os zumbis, assim, só, mas não por qualidade, é só um aspecto que eu achei um pouco estranho. Eu não gostei muito que eles tiraram alguns sons das criaturas. Assim, ficou um pouco estranho. Quando aparecem as aranhas, a aranha tem um som característico ali. Eles não mostram, eles mostram, sei lá, bem depois desse som. Então ficou um pouco estranho ali. A questão do cenário é tudo muito bonito. Os animais, eu achei, ficou muito bom os animais, né, todos quadrados e tudo mais, assim, eu achei muito bom. Tem os villagers também, os villagers ficaram bem fiéis. Tem até uma piadinha que eles fazem durante o filme e tal, e no final, eu não vou dar spoiler aqui, que eu ri muito, eu e meu filho, a gente gargalhava com isso que eles fizeram, mas aí tem os pontos, assim, eu acho que eu vou falar muito mal desse filme, mas vamos lá. O Jack Black, ele interpreta muito bem o papel dele de Jack Black, ficou muito bom. E ele conseguiu de novo emplacar uma música de 30 segundos e eu acredito que vai se tornar um sucesso igual ele fez no filme do Mario. Estou falando que isso é algo ruim? Não. Eu adorei ver o meu filho cantar essa música de forma incessante e pediu para tocar no carro, assim. E é uma música muito boa, não estou falando que é ruim, né? Outro problema do filme, tem muito jovem, né? Jovem tem que acabar. Porém, eu gostei muito da mensagem que eu captei do filme. É uma mensagem de... Como é que eu posso dizer assim? De pensamento livre. De tu não... assim, indo pra idade adulta, né? De tu não ser aquela pessoa acomodada. De tu pensar fora da caixa, né? O jogo também, né? Tem isso de ser... De ter criatividade, pra te construir as coisas dentro e tudo mais. Mas o filme tem essa mensagem, e que eu acho que é uma mensagem importante para uma criança e para um adolescente aí, de tu pensar fora da casinha. Né? Ele mostra os personagens frustrados, porque estão sempre pensando da mesma forma, e aí quando eles mudam o pensamento, as coisas boas acontecem, né? Mas eu achei uma mensagem bem interessante. Muito legal. Também, assim, uma coisa que costuma ter em filmes baseados em jogos que não tem muita história, tal qual foi feito no Mario, são as referências ao jogo, né? Que muita gente não gosta, eu acho sensacional, tem que ter bastante referência, porém no filme eu acho que foi exagerado demais, sabe? Eu vou dar um exemplo de uma cena em que um dos personagens entra em uma sala cheia de baús, e ali é uma sequência de abre baú, opa, uma maçã dourada. Abre outro baú, opa, o item tal. Entendeu? Então foi uma sequência de, sei lá, 7 vezes em que eles ficaram mostrando itens só pra... Olha lá que legal esse item do jogo. Então, sabe? Eu achei um pouco desnecessário. Eu acho que comparando entre o filme do Mario, que também é recente, o filme do Super Mario faz essas referências de uma forma, assim, mais agradável, assim, né? E eu acredito que a Microsoft, a Mojang e todos os interessados estão bem contentes, assim, porque pelo que eu estava pesquisando aqui, o aumento de players foi bem significativo no jogo, e só no Nintendo Switch teve cerca de 25% de jogadores a mais na semana da estreia, né? E, assim, eu não aconselharia os ouvintes a assistirem no cinema. Eu acredito que esse filme ainda vai estar no cinema quando esse episódio for lançado. Tá fazendo muito sucesso. Mas esperem o streaming, a não ser que você tenha aí um filho pequeno, um sobrinho, alguma coisa. Aí eu acho que vale muito a experiência, porque é muito divertido de assistir e ver as gaitadas que eles vão dar, assim, assistindo. Aí, até um filme que, se você considerar o sucesso que o jogo fez, foi até um filme que demorou pra sair, né? Sim, demorou bastante. Eu acredito que a tecnologia atual também possa ter ajudado, assim. Eu acho que iria entrar muito no Vale da Estranheza, se fosse feito talvez há 5 anos atrás, ou sei, não, 10 anos talvez não.
Mas uns 5 anos atrás ia ficar muito datado. Vai ser um filme que vai se datar realmente, talvez. Sim, a questão dos animais ali, o CG, né, ser quadradão. Não sei, eu acho que ele vai datar menos por causa do estilo artístico. Porque o CG dele já é, entre muitas aspas, assim, tosco de propósito. Então não acho que ele vai datar tão rápido. Vai datar porque é 3D, inevitavelmente. Mas por ser um 3D caricato, eu acho que dá uma longevidade um pouco maior pra esse efeito visual. Porque a pessoa que for assistir já vai entrar nesse espírito. É um negócio caricato. Não é pra você levar a sério. É igual, fazendo um paralelo, quando a gente assiste, por exemplo, o filme do Máscara, já que eu mencionei o Jim Carrey no Sonic. Quando a gente vê os efeitos especiais do Máscara, eles são toscos. Mas a tosqueira envelheceu bem porque a gente já vai assistir esperando efeito tosco, porque é a ideia. É um desenho animado, né? Mas aqui a diferença é que, assim, o 3D desse filme, ele não é, eu não acho que ele seja caricato. Ele tá representando os gráficos do jogo, o gráfico não, né? Porque o gráfico é bem diferente. É aquele 3D que tu consegue ver o pelinho do rosto, o pelinho no cabelo, o cabelo bem definido, o brilho no olho, é tudo muito bem definido, entendeu? Entendi. Ele só não é um ser humano realista porque os villagers são quadrados. Então eles fizeram os villagers quadrados. Os animais são quadrados. Então, entendeu? Eles seguem o formato do jogo, só que em um 3D bem realista. Por exemplo, as ovelhas. Tem aquela ovelha rosa. Cara, você vê o pelo dela, os fios do pelo dela, entendeu? É bem realista. É alta definição. Quando eu falo Isso, é em alta definição. Quando eu falo datado, eu tô querendo falar mais sobre não só o 3D em si. É mais o... Cara, eu acho que a ideia do filme toda vai ficar datada. Porque, cara, o humor dele é muito peculiar. É uma coisa muito peculiar. Esse vídeo que eu indiquei vai explicar, vai esclarecer mais o que eu tô querendo dizer. Ele é um tipo de humor que já foi usado em outras obras, certo? E que está sendo apresentado a essa nova geração, sabe? Então, para nós que já vimos isso, já tá datado porque é uma coisa assim, ai, que coisa boba, eu já vi isso várias vezes, isso é chato. Para a criança ali, talvez o adolescente, digamos assim, daqui a uns 3 anos, eles já vão olhar aquilo e falar, pô, isso é chato, sabe? Se eles forem assistir esse tipo de humor em uma outra obra, por exemplo. É isso que eu tô querendo dizer. Entendi. Um humor mais antigo, adaptado aí pra geração TikTok, né, que temos hoje em dia. Isso, exatamente, porque inclusive o exemplo que o Gaveta usa é de um filme dos anos 90. Eu não lembro o nome do filme aqui exatamente, eu deveria ter pesquisado. Mas ele usa esse exemplo de que esse humor não é que é um humor infantil, ele é um tipo de humor peculiar. É que assim, por exemplo, o Jack Black. Cara, o Jack Black, quando ele fala, ele parece que ele tá sempre fazendo um discurso por um exército, assim, ele tá sempre falando alto, ele tá sempre falando de uma maneira majestosa, sabe? É bem peculiar, assim, o negócio. É interessante e ao mesmo tempo infantil. O Jack Black rouba a cena em qualquer filme que ele aparece, né? Ele é um cara muito expansivo, né? Ele sempre fala alto, fala bem, motiva a galera, né? Então, ele sempre é esse papel. Mas ele tá muito bom, tá? Quando eu falo que ele tá atuando o papel do Jack Black, eu acho que eu tô falando de uma maneira positiva, tá? Ele tá muito bom. Eu sou fã do Jack Black. Pô, Tenacious D aí é uma das bandas que eu tô sempre escutando. É como eu falei, esse humor que eles usaram, ele tá atuando muito bem dentro dele, mas é uma coisa que vai incomodar muita gente. Isso aí. Então, sem piadinhas de pum por um bom tempo. Então é isso, pessoal. Encerramos aqui nossas indicações. E você, caro ouvinte, tem alguma indicação? Acha que a gente esqueceu alguma coisa? Comenta aí no Spotify, comenta nas nossas redes sociais. E nesse bloco, pessoal, vamos comentar aqui rapidinho o que cada um anda fazendo, jogando ou assistindo durante a semana.
Bom, eu tô basicamente na minha quest infinita no Darkest Dungeon 2 de terminar a vitrine de tochas que tem lá, que são os modificadores de dificuldade. É um roguelikezinho muito difícil, muito desafiador e punitivo, mas que eu tô gostando muito de jogar. E eu vou tentar platinar ele aí no decorrer das semanas. No intervalo, quando eu passo muita raiva com ele, eu tô jogando os meus roguelike deck builder variados, né? Tô mais focado agora também no Astrea, que é um dice builder brasileiro, quem sabe eu falo dele um dia. Mas é basicamente isso aí que eu tô fazendo. De joguinho é o que tá rolando no momento. Queria perguntar uma coisa. O The Fanatic, ele é um personagem jogável? Eita. Ele é do 1 e ele tá no 2, não é o dos X-Men não, Eric. Ele é jogável no 2? Eu tô zoando, cara. Sim, não, o Fanático não, o Flagelante, desculpa. Ah, tá. Nossa, eu sabia que o Fanático é... Sim, eu confundi os nomes. É o Flagelante, é o cara com a massa que adora praticar autodor pra causar dano. Eu não joguei o jogo, eu fiz uma pesquisa rápida, e o que me chamou a atenção foi um padre, um clérigo aqui, né? Com um martelo na mão. E eu sou muito fã dessa temática de um padre, um paladino e tal, um guerreiro da fé, nessa estética deprimente, sabe? Eu quero perguntar se ele era um personagem Se jogável. você quer depressão e desespero, você tá no jogo certo, porque é o que ele vai causar em você. Exatamente. Mas o jogo é muito dentro dessa temática aí, cara. Tipo, tanto o 1 quanto o 2. E o personagem pra você aí é o Cruzado, na verdade. O Fanático, ele é um boss. Mas o Cruzado, ele cabe totalmente aí no... Tá. É um cara que tem um tapa-olho e uma massa Esse aí gigantesca. esse aí é o Man at Arms, é o soldado, traduzindo. Vou dar uma olhada nesse jogo. O Darkest Dungeon é aquele que os personagens têm o medidor de loucura, né? Se ele for muito na dungeon, ele pira. Sim, tem um medidor de estresse e você tem que controlar esse estresse, você tem que controlar se o personagem pode ou não ficar doente no meio da expedição, além da vida do próprio personagem. O Darkest Dungeon 2 ele é um pouco diferente em relação ao 1, mas eu não vou entrar nesses detalhes, porque senão vai tomar muito tempo. Quem sabe um dia eu pego e falo especificamente dele. Mas é um excelente jogo. Nossa, demais. Como eu não consigo controlar o meu próprio estresse, eu vou passar longe desse jogo. Bom, então, do lado completamente oposto aqui das jogatinas, né? Enquanto o Paquito tá se estressando no Darkest Dungeon, eu tô aqui relaxado em um joguinho indie que eu encontrei por acaso na internet, chama Shapes.io, né? No último episódio eu comentei ali um pouquinho de Rogue Galaxy e da mecânica de fábricas que o jogo ali tem. O Shapes pega essa ideia das fábricas e eleva à enésima potência, né? Então, o que se trata esse joguinho? Ele tem formas geométricas, então círculo, quadrado, uma estrela, e você usa ali de máquinas para cortar, colar e pintar essas formas de forma... Essas formas de forma é muito bom. Mas você manipula essas formas de maneira a atingir um determinado objetivo. Foi difícil, Paulo. Parabéns. Você conseguiu. Obrigado. O dom da língua portuguesa me falta. Imagina assim, que temos um círculo, um quadrado, a forma que você precisa chegar é um semicírculo fundido num quadrado com a cor amarela. Então ele é um puzzlezinho, você monta ali sua fábrica de forma a cortar os círculos no meio e cortar um quadrado no meio, juntar os dois e pintar de amarelo e entregar. Então basicamente essa é a ideia de Shapes. Conforme você vai avançando os níveis, mais e mais complexas vão ficando as formas que o jogo pede para você entregar. Além disso, tem uma quantidade fixa que você precisa entregar, que ela aumenta a cada rodada. E para entregar essas demandas cada vez maiores, você precisa expandir a sua fábrica a níveis malucos. Eu tô vendo aqui um vídeo em que o cara é um engenheiro jogando esse jogo. E é surreal. Eu falei no último episódio sobre o RimWorld ali do Eric. E eu falei que eu tava vendo caos na tela, né? Não, eu retiro o que eu disse. É muito mais caótico do que aquele jogo. Você termina ali com milhões de esteiras e máquinas ali pra cortar, colar, Sim. Rodar as formas e emendar e pintar. É uma loucura. E eu adoro. Tem uma versão free
para navegador. Essa versão free você pode jogar até o nível 7, mais ou menos. E se você comprar a versão na Steam, você libera o jogo completo para jogar no navegador. Ele tem uma segunda versão, né? Shapes 2, né? Que é em 3D. Tem uma versão... Tem a continuação, né? O Shapes 2 saiu em 2022? 2023. Tá em Early Access ainda. Ah, não sabia. Agora, pro mês de junho, tá pra sair uma atualização gigantesca que vai adicionar muita coisa. Eu ainda não me aprofundei no Shapes 2. Ainda tô no primeiro. Esse primeiro, ele é baratinho na Steam. Se você quiser pegar em preço cheio, ele custa menos de R$20. E dá umas boas horas de diversão aí. Pra quem gosta de fazer conta e fazer formas geométricas e trocadilhos com formas e maneiras. Essa semana eu consegui adquirir pra mim um Xbox Series S, então eu tô no lado verde da força. E é um jogo que eu estava querendo jogar há muito, muito tempo, e eu estava esperando comprar esse console pra jogar ele, é o Starfield. Porém, todo mundo conhece Starfield, e eu acho que eu vou fazer um serviço público aqui mais eficiente se eu falar de um outro jogo que também está disponível aí no serviço do Game Pass, que é o Atomfall. Eu vou falar dele porque eu acho que as pessoas deixaram passar esse jogo. Acho que muita gente talvez teve um certo preconceito, porque ele é um jogo lado B, digamos assim, e ele não teve ele não é muito bem otimizado para dor. O carregamento de textura dele ali estava bem bugado. Então, muita gente compara ele ao Fallout, e com uma certa razão de comparar, que ele tem um certo retrofuturismo, mas no Fallout o Fallout tem um estilo mais único, né? O Atomfall ele tem um estilo mais realista. E assim, o Atomfall ele me chamou muita atenção por conta do mistério que tem na história dele, do mundo que ele se passa, né? Eu achei bem interessante de acompanhar, e esse mistério ele vai sendo contado através de notas que você encontra nos lugares que você passa, né, que você explora, e não são lugares que a história principal, digamos assim, vai te levar. São lugares que você precisa realmente explorar para descobrir, né, descobrir essas notas e buscar recursos e tudo mais. Vou destacar fortemente aqui a interação com os NPCs. Eu achei excelente. Comparado ao Fallout, supera em muitos aspectos, tá? Eu gostei que eles separam as respostas que você pode dar por sentimentos, né? Por exemplo, coragem, curiosidade, raiva, ou então uma tentativa de intimidar, de ser simpático, e até mesmo de uma evasão, porque às vezes você não sabe se aquela informação que você vai dar para o NPC pode ser usada contra você ou não. Eu não sei se isso é uma mecânica real do jogo, mas eu tive uma forte sensação de que qualquer coisa que eu falasse para o NPC poderia vir contra mim. Um outro ponto que eu achei muito interessante é que você pode literalmente matar qualquer NPC. E de uma maneira, assim, eu achei até bem corajoso o que eles fizeram, porque sempre que você vai por trás do NPC, aparece uma opção de agarrar ele. E aí quando você agarra ele, você quebra o pescoço do NPC. E você pode fazer literalmente com todo o NPC que você encontra, independente se ele é ou não importante para a história. Eu achei isso muito bom. Eu não testei isso em NPCs importantes, mas me abriu a ideia de que, tá, e se eu matar esse cara aqui, o que acontece, sabe? Achei bem interessante. Ele é um jogo de sobrevivência, porém você consegue customizar a dificuldade, e que eu acho muito bom, porque ele faz o jogo ser mais acessível para outras pessoas, né? Por exemplo, tal qual o Last of Us, por exemplo, que você podia customizar quanto de loot você consegue, a dificuldade do combate, e apesar de sobrevivente, de ter mecânica de sobrevivência, ele não tem mecânica de fome e de sede. Era uma coisa que, se tivesse, eu acho que daria um quê a mais, né?
Não vi essa configuração no jogo. Se tiver ou não, por favor, deixa aí nos comentários, pode me corrigir. Eu joguei cerca de 6 ou 7 horas do jogo e eu não lembro de ter essa configuração no jogo, mas eu acredito que não tenha. E para finalizar, um outro ponto que eu adorei do jogo é o mapa dele. Ele é um mapa aberto, porém ele é dividido em 3 áreas, pelo menos até o tanto de horas que eu joguei do jogo, né? E a maneira que esse mapa é dividido eu achei muito boa, porque não é uma porta que você passa e já tá na outra área. Você precisa, por exemplo, passar por um esgoto, por uma mina, ou por um túnel clandestino, né? Aí eu não posso falar o que é desse túnel, porque é spoiler. Mas é bom porque isso dá uma certa imersão, né? Essa passagem aí, essa transferência de um mapa para outro, assim, dá aquela sensação de que você é um rebelde, ou você é um militar, sabe? Que tá entre uma guerra. Eu achei, assim, bem interessante essa escolha de level design aí que foi feita, né? Fica aí a indicação, joguem Atomfall, ele tá no Game Pass, tá? PlayStation tá full price, não acho que vale, nenhum jogo vale R$300, mas é um jogo aí pra pagar fácil R$100, eu acho que full price não vale não, tá? Mas tá no Game Pass e roda aí uns PCs médios pra cima. Eu tava vendo umas imagens dele aqui, ele lembra bastante o Stalker, né? Ah, sim, sim. O conceito de... Desculpa, Paulo. Inclusive o conceito de zona que tem no Stalker, né? Que eles fecham uma área em um acidente radioativo, também é usado. A diferença é que se passa na Inglaterra esse jogo. É interior da Inglaterra aqui, pelo que eu tô vendo, né? As duas... Uma vila nesse jogo que existe, e eu dei uma pesquisada, é uma cidade real, é uma cidade pequena também, né? Tem um NPC que comenta sobre uma outra área, não vou me lembrar o nome agora, ela também existe, e essa área... E aí é que tá, essa vila é no sul, e essa área que esse NPC comenta é mais pro norte. Só que assim, esse NPC, aí começa... Aí é spoiler, mas esse NPC... fala mal dos sulistas e... É que eu não quero entrar em spoilers aqui. Mas sim, se passa no interior da Inglaterra. Legal. E já que você mencionou, só queria daí só dar mais um palpitezinho que eu lembrei. Palpite não. Mais um detalhe que eu achei sensacional é a localização, tá? Eu moro na Inglaterra e as frases que eles falam, assim, aquilo é muito inglês. É muito inglês, sabe? É muito bom mesmo. Aquele sotaque carregadaço, né? As expressões. E você, Eric, o que você andou consumindo aí nessa última semana? Cara, então, nessa última semana que eu andei jogando foi um joguinho chamado Cassette Beast, que é basicamente Pokémon se fosse bom. Pode encerrar aí. Não, brincadeira. Como que funciona o Cassette Beast? Por que eu puxei esse comentário? Cara, basicamente tu pega toda a ideia do colecionar monstrinhos elementais assim, que isso tem no jogo, mas coloca um twist ali, com algo que o Pokémon começou fazendo, mas que não desenvolveu muito bem ao longo dos jogos, que é basicamente como que esses elementos interagem entre si, né? Que vocês já sabem como é que Pokémon funciona nessa questão de elementos, né? Quando um elemento tem superioridade sobre o outro, ele vai dar o dobro de dano, ou se ele é inefetivo de dano nenhum, ou ele vai causar metade, enfim, é assim que Pokémon funciona nessa... No Cassette Beasts é diferente, cara. Por exemplo, se você usa um elemento do tipo fogo em um cacete-mão, né, que eu chamo, do tipo plástico, o bichinho vai se tornar do tipo veneno, porque o fogo derreteu o plástico e tornou ele tóxico. E o tipo veneno, por sua vez, ele leva mais dano de fogo. Não é que ele leva mais dano de fogo. Se ele receber mais um ataque de fogo, ele leva dano contínuo de fogo, né? Então ele leva aquele se ele receber um ataque de fogo. Cara, e segue com todos os tipos de elementos. Tipo, elétrico no ar, ele vai estática, então ele vai dar mais dano depois. Ou terra no elétrico faz o ataque dele ficar mais contido, então ele só consegue atacar um alvo por vez, e assim sucessivamente. Outra coisa assim legalzinha desse jogo é que geralmente você sempre vai batalhando em dupla, né? Então ao invés de ser sempre, você vai estar jogando geralmente num 2 ou algo similar, né?
E tem tipo um limit break ali, né, nesse jogo, que quando você recebe dano suficiente, você consegue fundir os dois cacete mãos que você tá usando ali na sua... E cara, essa função de fundir, cara, pra mim tá ali o brilho do jogo também. Porque, cara, já tem, tipo, muitos bichos no jogo. Mas cada fundição ali gera um bicho diferente, cara. Tipo, cara, criaturas assim, cada vez mais bizarra e maneira. Faz uns combos muito bizarros. E, além disso, ele tira todo aquele conceito de HM que o contém, né? Que, pra você chegar no ponto X, você precisa usar um ataque tal para conseguir liberar aquele espaço, né? Ele tira um pouco isso, que ali no Pokémon geralmente é só uma barreira que você, assim que você clica e usa aquele ataque, você libera aquela. Nesse jogo é diferente. Quando você captura certos tipos de bicho, você ganha a habilidade para usar no mapa. Então, por exemplo, se você pega a habilidade de um balaço, que ele anda dando um... Você também consegue usar esse balaço e andar pelo mapa tipo, muito mais rápido. Tem bicho que te dá double jump, tem bicho que dá double jump, tem bicho que permite nadar, permite você quebrar a parede. Então ele é bem diverso assim na exploração dele. Mas, no geral, é um jogo bem divertido. E é isso que eu tenho a dizer aí sobre o Cassette Beat. Não só divertido, como A lindo esse pixel art jogo, dele né? é maravilhoso. Bem colorido. Joguinho indie, tá? Indie, Tá sim. dando aí. Tá dando surra em muita Nintendo. Volta e meia tá em promoção. É um jogo bem acessível também lá na Steam. Direto tá 40%, 50%. Também tá disponível aí no Game Pass, então. Então vocês aí não tem nem desculpa pra não jogar. O Game Pass é aquele serviço incrivelmente muito melhor do que a Plus? E que vale muito mais a pena assinar do que a Plus? Ah, deve ser. Eu sou do PC, então nem sei. Eu jogo pelo PC. Eu sou o único consolista aqui mesmo, né? Eu tô no meio do muro aqui. Eu sou bi. Eu também. Tu é bi, Sou tu é bi, bi, sou muito bi. bem. Ô, louco. Bom, caramba. Isso desandou muito Que baita rápido. Que baita comparação. Eu sou bi, por quê? Porque eu jogo no console e eu jogo no computador. É isso aí. Ô, Lucas, eu vou fazer um corte aqui. Bota isso numa cena pós-crédito, esse papo todo. Bota no final, bota no final. Vou botar aí. Fiquei de comédia aqui no fundo e a gente falando essa bosta. Caralho, cara, como é que ele solta uma dessa? É assim que encerramos nesse clima de muitos consoles, Não, muito PC. Não é assim que encerramos. A gente precisa agradecer a duas pessoas muito importantes que talvez sem elas nós não Com teríamos certeza esse não podcast. teríamos. Absolutamente não teria. É verdade. Então é isso aí, galerinha. Antes de encerrarmos, gostaria aqui de fazer um agradecimento especialíssimo às pessoas que proporcionaram a esse projeto acontecer. Nós queremos agradecer ao Samuca e ao Leon do podcast Galinha Viajante. Nós deveríamos talvez ter agradecido no último episódio, mas somos amadores, dei um desconto, né? O fato é que o podcast foi criado, né? Porque nós quatro nos conhecemos na comunidade do Galinha Viajante. Então lá nós
iniciamos o projeto por lá, né? Não só isso, depois que foi feita a primeira gravação, né, o Leon e o Samuca nos ajudaram muito, assim, né? Dando dicas de como editar melhor o áudio, passaram feedback do episódio, né? Então, o nosso muitíssimo obrigado ao pessoal do Galinha Viajante. Um forte abraço para todo mundo lá da comunidade, que é uma comunidade sensacional, tá? E ouçam o Galinha Viajante, caso vocês não conheçam ainda. Também é um podcast focado em games, de excelente qualidade, tá? Destacando aí a excelente edição do Samuca, na qual eu me inspiro 90%, vai, 10% é um pouco de talento, não, brincadeira. Mas eu me inspiro 100% na edição dele, tomo como meta chegar na qualidade dele, então, meu muitíssimo obrigado em nome dos 4 integrantes do Última Poção. Samuca, Leon, um beijo aí pra vocês. Vocês são pessoas incríveis e é um orgulho fazer parte dessa incrível comunidade de vocês. E também um beijo pra vocês, caros ouvintes, que nos aguentaram até aqui. E tenham um excelente dia, ou um excelente final de noite, ou uma excelente tarde, dependendo aí do horário que estiverem ouvindo. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais e comentar. Um abraço. Um abraço, galera. Sintam o Shadow. E só pra terminar, minha placa de vídeo é uma RTX 3060.